sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Estamos dando, reverendo Diácono Pedro, nosso querido colaborador, meus irmãos e irmãs, amados paroquianos de São Caetano, saúde a todos. Saúde a todos com afeto paternal a esta grande família que é a nossa paróquia. Já fico saudado carinhosamente papai e mamãe, que são exemplos de vida de santidade matrimonial e de família para nós, 63 anos de vida matrimonial. Que bom ter meus pais aqui, meus irmãos, e quero saudar todos os meus familiares. Na pessoa do meu amigo Oswaldo, noivo de Letícia, e de Gabriela, que é a primeira vez que eu estou ouvindo aqui. Gabriela é esposa de Lucas e Oswaldo, noivo de Letícia. A primeira vez que vem a São Caetano. Bem-vindos, que vão ter que ser. Os outros já vieram, né? Família é tudo de bom. Uma saudação muito bonita e fraterna ao querido casal, seu Ernestinho e Clarice. 28 anos de vida matrimonial, no dia da Sagrada Família. Quanta graça, quanta bênção. Daqui a pouquinho renovaremos o X-Voto do matrimônio e os abençoaremos. Amados e queridos internautas que rezam conosco através da página evangelizadora do Conde Luiz Antônio e também da SECOM de nossa paróquia de São Caetano. Hoje, dois momentos felizes para a nossa igreja. A abertura do ano jubilar de 2025 anos, que se deu em todas as catedrais do mundo, todos os bispos, como sendo presbitério, fizeram já a abertura solene do ano jubilar da natividade de nosso Jesus Cristo, deu para a esperança, dizendo que todos somos peregrinos da esperança, peregrinamos para o céu. A esperança que nos convida a sermos todos caminheiros do alto, do sagrado, divino, para Deus, é que nós caminhamos para esse vosso. Como isso tem de acolhida, a Belém nós vamos adorar o divino Deus, e não mais a Belém, a Jerusalém, desta terra, lá de Israel, mas a Belém celestial do céu, a Jerusalém celestial, onde a igreja nos aguarda em seu triunfo e sua glória, no esplendor do ressuscitado. Nós viveremos o dia todos no céu. São 2025 anos que celebraremos o próximo Natal de 2025. E este ano já foi a abertura, concluiremos, portanto, em 2025, esta grande graça do ano jubilar. No ano jubilar, os fiéis fizeram uma peregrinação, indo com devoção, ficando uma igreja própria, que foi abençoada para a celebração deste ano, receberá indulgências. O que são essas indulgências? São graças, benesses do alto do céu, como perdão dos pecados, como bênção, proteção, saúde, paz. Deus, quando a Bíblia está cheia, não fica todo orçamento, quando no ano jubilar, a terra dá-se os frutos dos céus também. Esta igreja será a igreja lá no monte do Bom Jesus, em Catarina da Paula, naquele centro. A igreja de Santa Luzia do Bom Jesus, tem a devoção Santa Luzia, e a igreja dedicada ao Bom Jesus lá, tem uma cruz própria para esta veneração. Nós iremos em setembro, eu não estou aqui, depois da festa de São Caetano, em setembro, nós vamos fazer uma peregrinação com São Caetanenses, subir o monte e peregrinação para receber este indulgência. Mas, independente desta data, todos que puderem ir lá com essa intenção, chega lá, essa direção do Papa, se confessa anos ou depois, mas faz a confissão, como uma missa nesta intenção da Igreja do Papa, em que se recebe as benesses das indulgências. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia da família sagrada.
assim o Padre Zezé: tudo sempre depende melhor. Se o Natal não fosse somente um dia, e se as mães fossem Marias, e se os pais fossem José, e se os filhos todos parecessem com Jesus de Nazaré. Voltemos para casa pensando nisso. Vencemos os dias da semana, os últimos dias da terça-feira do ano que se fica e do ano que se inicia, pensando nisso. O mundo pode ser melhor se nós nos comportarmos, ou pelo menos nos pautarmos a nossa vida a partir daquilo que Deus quis para a família de Nazaré. Não foi somente para a Sagrada de Nazaré, para todas as famílias. Deus quer que a família seja família de amor, seja família de paz, seja um lugar de diálogo, lugar de compreensão, o respeito mútuo, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, quanto a segunda leitura, e o Salmo também falaram desta vida familiar. Deus quis ter uma família tão importante que a família quis assumir uma família humana, encarnando-se Jesus, que é Deus como Pai. Ele trouxe para nós esta grande revelação do alto de nos tornarmos todos família consagrada a Deus. A primeira leitura de hoje, que é do livro do Eclesiástico, diz que quem tem o Senhor honra seus pais. Como é bonito, como é digno, como é louvável esta dignidade dos filhos para com os pais. Infelizmente, vivemos um contexto sociológico, moderno, do tempo presente, em que se perdeu muito os valores da família. Muitos filhos já nem pedem mais a bênção aos seus pais. Isso é um erro muito grande, uma falta muito grande. Os pais não têm um testemunho. Eu tenho 22 anos de pai, mas eu cheguei lá em casa, para a primeira coisa que fazer é beijar meus pais e pedir a bênção. Eu nunca saí de casa, posso dar 10 vezes no dia, mas essa parte isso é importante, são raízes de fé, são tesouros que o mundo está se perdendo, mas que nós temos que resgatar e cultivar para fazer do amigo aquele tesouro que Deus deixou para nós. Não deve ser desvalorizado, esquecido, cair no mar, ou muito menos considerado modernos. Cuidado para não perder esta tradição. Decida a bênção aos seus pais. A moral que diz ao consagrado que vale a pena retomar na íntegra. O Eclesiástico assim nos fala: Deus honra o pai dos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem ama seu pai alcança o perdão dos pecados, é vida como Deus, e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajuda tesouros. Quem ama seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe, e pede ao consagrado: meu filho, ampara o teu pai na velhice, não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes, em nenhum dos dias que desconfie. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Literalmente, também na íntegra, esta primeira leitura repete-se, claríssima. Se você quer ter uma vida de família com dignidade, leia esta palavra, Eclesiástico capítulo 3, versículo 5 e 6. É uma síntese, tem outros conceitos mais desta leitura, por exemplo. Mais adiante ele vai dizer que a bênção de uma mãe fortalece, edifica uma casa. Mas a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces de uma casa. E a maldição não significa que a mãe é amaldiçoada. É o sinfado de não ter a bênção. É o sinfado de não ter a bênção. É o sinfado de somente a mãe causa uma desgraça na vida, como nas alicerces de uma casa. Isso é o consagrado
Quais os caminhos que sua família está trilhando? Pergunte-se, responda ao seu coração. Aqui em São Caetano, nós criamos um movimento, nós temos um movimento muito importante, que em fevereiro, o representante internacional vai vir aqui entre nossos servidores para ensinar cada entrada do Brasil para nos visitar o movimento sacerdotal mariano. Todas as terças-feiras, em casa, que seja celebrado no Senado, que é um texto de família, principalmente na casa de quem tem um enfermo, quem tem um doente, quem tem um idoso. A oração toca o filho, a oração fortalece a família humana. Não é diferente da sagrada, no próprio de Deus, mas também na condição da natureza. Por exemplo, mesmo sendo Nossa Senhora, a mãe de Deus, José e Justiça, eles não foram preservados em momentos de sofrimento e dificuldades. Tiveram muitos sofrimentos, tiveram muitas dificuldades. Não é a família que não tem dificuldade. Não existe uma família perfeita, exceto a de Nazaré. Mas a nossa humana é cheia de pecados, é cheia de limites, é cheia de defeitos. Mas o importante não é a gente frustrar-se diante dos defeitos, é a gente reerguer-se com uma resiliência espiritual, ter a convicção e a certeza de que nunca os pecados serão maiores do que a graça de Deus. Nunca as falhas, as quedas e os defeitos ofuscarão o esplendor e a beleza de uma família. Quando alguém da família é pecado, aí perdoa. Perdoa porque ama, compreende porque ama, respeita porque ama, espera porque ama. O amor deve ser sempre a medida para todo e qualquer circunstância, para todo e qualquer problema. Que na família os pais se amam e a ponta de um amor ser maior do que seus defeitos e seus pecados. Que na família os filhos se amam e amam os seus pais a ponto de seus limites, como se aprendeu a leitura, servirão para a reparação dos pecados que derreteram como o sol, como o gelo diante do sol. Eu costumo dizer sempre na família, a família é tudo de bom, é o maior tesouro que Deus nos deu, que nós devemos preservar e cultivar a nossa família, amando o companheiro. É um conselho que eu deixo para todas as famílias. Ame o companheiro, e amar o companheiro se constitui, significa dar o primeiro passo, porque quem ama o companheiro ama mais, é mais humilde, é mais santo, é mais fiel. Na família tem que ter sempre alguém que age assim, mas não é para explorar, esperar sempre que o outro faça isso. Todos fazem. Antes de querer ser amado, ame primeiro. Antes de querer ser compreendido, compreenda primeiro. Antes de querer ser servido, sirva primeiro. Quem ama mais dá o primeiro passo. E seja você que vai dar o primeiro passo para o bem da sua família. Amando, perdoando, compreendendo, servindo, doando-se, cuidando. Evitando brigas e conflitos, como diz São Paulo na primeira dimensão da lei. Se tem algo contra alguém, mutuamente explicar-nos, compreender, perdoar, viver na misericórdia, ser humilde, viver na fraternidade, como pede o nosso Deus através do apóstolo São Paulo. Dá conselhos, capítulo 3, versículo 12 a 21, são conselhos da vida em família. E ele diz literalmente, né? Por exemplo, no final ele vai dizer: esposas, sede solícitos com os vossos maridos, como convém o Senhor. Maridos, não mais vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pois não intimidais os pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. São conselhos familiares. E no Evangelho, a dificuldade de Maria Santíssima de São José, em ter Jesus pelo caminho. É importante entender o contexto. Eles iam para o recenseamento, Jesus já tinha 12 anos. E aqui é uma prova que não tinha outros filhos de Maria Santíssima, como equivocadamente aqueles que se ensinaram a ter nascido só pelo Jesus. 12 anos para o recenseamento de todos os filhos, deveriam estar com eles.
Jamais uma família, se uma família deixasse outros membros em casa, eles eram deserdados, se não se retrar das casas, se não fizessem o presenciamento, perdia a identidade. E eles caminhavam em caravana, em família, todos eram famílias. Um grupo de homens à frente, as mulheres com as crianças no meio, outro grupo de homens atrás para proteger. E eles caminhavam o dia todo. Mas o dia todo não só porque mas era o dia da luz que dava para caminhar. Parava para almoçar, com sua mãe, caminhando. E lá pelas lâmpadas, Jesus fica no templo, volta lá no templo. E Nossa Senhora está terrível, e Nossa Senhora chora, e Nossa Senhora sofre. São José fica angustiado, vai entre os familiares, volta a Jesus, volta para Jerusalém e encontram aonde? No templo, discutindo com os doutores da lei. É uma palavra sábia, Maria Santíssima ficou encantada com o que falava de Jesus. E está perda de Nossa Senhora que pegou o menino Deus no caminho do encontro dele, é também uma mensagem para nós. Perder Jesus é perder Deus, porque Jesus é Deus. A agonia do sofrimento que perdeu deve voltar ao nosso coração. Nós devemos ter medo de perder a Jesus, de perder a Deus. Porque muitas vezes as coisas do mundo podem fazer com que nós reclamemos de Jesus. E onde é que se encontra Jesus? No templo. Jesus faz, Nossa Senhora faz um templo para Jesus, um templo pequeno, toda a faria isso. Mas por que a gente assim? Esse templo ele estava nos angustiados. E ele responde: não sabeis que eu devo ocupar das coisas do Pai? Ou seja, dar das coisas de Deus para o reino de Deus. Nossa Senhora encontra o reino de Deus e volta feliz para casa. Jesus conhece o isso, e isso é uma missão para cada um e para todos nós. Não percamos Jesus. Se no caminho da vida, José e Maria estavam caminhando para Jerusalém de volta para Nazaré. Mas nós somos todos caminheiros e peregrinos do céu, da esperança, como diz o livro do jurídico. Se no caminho para o céu nós nos perdemos, voltemos para o tempo. Aqui nós nos reencontramos. Isso mesmo, mas com Deus. Seja no sacramento da Eucaristia da missa, no sacramento da confissão, na proclamação da palavra, aqui nós nos reencontramos com aquilo que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aquele que nos conduz para o céu, que é Jesus. Por fim, que a família seja amada, que a família seja exaltada, que a família seja cuidada por todos nós, não nos cuidamos. Devemos transferir esta responsabilidade para ninguém, nem para a ideologia, nem para o serviço, para ninguém. É a igreja que há 2000 anos cuida dessa instituição tão importante que é a família, como dizia São João Paulo II, ela é a célula máter, a célula mais importante. Por fim, quero dirigir a todos os pedidos: zelo, ame e cultive sua mão. Ela é o seu tesouro e o mundo não pode comprar nem dar o seu tesouro, mas você pode conquistar a força da fé e com a força do amor. É um casal caríssimo, ser interdestino e feliz. Obrigado por distinguir o de vocês. Obrigado pela fidelidade, obrigado por ser na nossa igreja o sinal de uma presença. Amor conjugal da vida familiar. Jesus nos concede da graça de permanecer firme e feliz. Seja Deus louvado por seu matrimônio e por todos os matrimônios e por todas as famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.